Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Pessoal aí vai chegando, sejam bem-vindos. Obrigado pela participação aqui nessa nossa live hoje de perguntas e respostas. Hoje a gente vai estar falando de algumas situações práticas aí no dia a dia. Boa noite, Gustavo. Pousada de Pouso Alto, sejam bem-vindos. Prazer ter vocês aqui, Yolanda. Gustavo Vanucci, grande abraço, Gustavo. Prazer ter você aqui, meu amigo. Saudade de você, nós temos que conversar e marcar uma live junto, hein? Me manda a tua agenda que a gente vai conversar, viu? Vai ser um prazer ter uma live com você. Yolanda do Ferro, seja bem-vindo, Yolanda. Olha o Daniel aí também, seja bem-vindo, Daniel. Pessoal, a gente vai estar fazendo aqui uma live falando sobre algumas ações, né, no dia a dia. Combinado, viu, Gustavo? Vou te mandar no final aqui da live, vou te mandar uma mensagem, vamos marcar uma data, eu tenho certeza que o pessoal vai adorar te conhecer. Gustavo é um profissional de mercado, estratégia, tem muito conhecimento, muita informação. Eu tenho certeza que você vai agregar muito para o nosso público, para os empreendedores que estão nos acompanhando nessa jornada. E eu acredito que você vai poder contribuir muito com muita gente aí também, tá bom? Leandro, seja bem-vindo. Pessoal, manda um aviãozinho aí para os seus contatos, amigos, empreendedores, microempreendedor individual, microempresa, pequena, média empresa, o pessoal que está no dia a dia aí, no convívio de vocês com uma série de dúvidas, questionamentos. Vamos estar falando aí de algumas questões práticas para a gente estar trabalhando no dia a dia, né? Nesses momentos de tanto desafio, né? Tiago. Ô Bruno, tudo bem? Ô presidente Bruno, seja bem-vindo, Bruno. Prazer ter você aqui, viu? Sucesso aí para você na jornada. Espero que você, como se diz aí, à medida do possível, né? Que as nossas decisões, que a gente esteja acertando mais que errando, né? Muito bom ter você aqui. Vou pedir para vocês convidarem outros empresários, outros empreendedores. Quanto mais gente a gente tiver nesse momento, é uma forma da gente estar ajudando mais pessoas, né? São muitos os questionamentos, as dúvidas no dia a dia, né? E a gente poder conversar um pouco sobre isso vai ser muito importante. Inclusive, eu vou pedir para vocês também, à medida que vocês forem entrando, convidando o pessoal, quiser colocar uma pergunta, né? Uma pergunta que você está vivendo ou que você ouviu de algum amigo empreendedor que está vivendo alguma situação de dificuldade, que a gente possa refletir junto. Eu também não posso garantir ter resposta para tudo, né? Mas eu tenho certeza que de alguma forma a gente vai tentar contribuir com vocês, né? Com aquilo que a gente está vivendo, com aquilo que a gente está vendo no dia a dia aí nas empresas. E aí eu tenho certeza que a gente pode sair dessa reflexão bem melhor do que a gente está entrando nela. Seja bem-vindo, Eduardo. Oi, Eduardo, prazer ter você aqui, meu amigo. Sucesso. Sucesso para você aí. Alexandre. Sejam Giri, o Maicon, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar já aqui a estar falando. Então vocês podem estar colocando algum questionamento, alguma pergunta. Eu vou puxar aqui um assunto, né? Mas nada impede que você faça suas considerações, tá? Fique à vontade e pode estar convidando outras pessoas, o nosso coraçãozinho que é de praxe, né? E a gente poder também estar convidando outros amigos. Queria só reforçar, o nosso grupo do Telegram, né, que a gente está fazendo, o grupo que nós criamos, então lá tem várias ferramentas para esse momento, algumas que nós vamos estar falando aqui. Ferramentas sobre gestão de caixa. Boa noite, Maicon, seja bem-vindo, obrigado pela tua presença mais uma vez. Flávia, seja bem-vinda, Flávia, obrigado. Nesse grupo do Telegram a gente colocou ferramentas, planilhas, coisas práticas que a gente pode estar colocando dentro do nosso negócio. Ô Du,
Ah, agora eu tô conhecendo aqui. Seja bem-vindo, viu, Du? Obrigado pela tua presença também. É um prazer ter você aqui com a gente. Então, nesse grupo do Telegram, quem não está lá ainda, se inscreva no grupo do Telegram. A gente está preparando uma série de materiais para estar colocando lá, de todas essas lives que a gente está criando, desenvolvendo, né? Então, mais conteúdo para vocês estarem usando. Lá nós temos ferramentas de fluxo de caixa, demonstração de resultado, endividamento, uma série de dicas, PDFs que nós criamos, resumos das lives que nós fizemos na semana passada. Então aproveita, é um momento que a gente tem ali vários conteúdos para você estar recorrendo com frequência para poder te ajudar nesse momento. Eu fico no aguardo aí de vocês que quiserem fazer alguma consideração, um momento de interação. E se alguém de vocês que está me assistindo aqui, algum empreendedor, algum empresário, quiser participar da live aqui ao vivo comigo, né, quiser bater um papo, você manda aqui embaixo, ó, eu quero participar. E aí a gente vai estar, o pessoal aqui vai estar puxando um de vocês para a gente poder estar fazendo, talvez aí um bate-papo, uma interação, né? Breno Cornélio, Breno, obrigado pela tua presença, viu, Breno? Breno, um jovem empreendedor aqui de Varginha, do mercado de startup, da Cresça Mais. Muito obrigado pela tua presença. Ana Maria, só gente boa, né? Bem, pessoal, eu vou começar falando aqui. Eu tenho nessa rotina do nosso dia a dia muitas demandas, né, diárias, sobre uma série de questionamentos. Tanto que a gente colocou nessa live de perguntas e respostas, qual que é o seu desafio? Então eu imagino que aqui dentro desse grupo de empreendedores, de empresários, Will, seja bem-vindo, prazer ter você aqui também, meu amigo. Uma série de dúvidas, né, que o pessoal vem trazendo para a gente nas consultorias, nos contatos, nas mentorias. Rafael, Marcos, sejam bem-vindos. Legal. Então a gente tem visto uma série de situações que tem gerado muitas confusões, mas aí eu gostaria de falar um pouco de algumas questões desse desafio que você está vivendo nesse momento, que você empresário, você empreendedor está vivendo nesse momento. E dentro das ações que nós colocamos desde o início, né, uma das primeiras, né, vários profissionais, vários consultores, mentores, vêm orientando os empreendedores de um modo geral, que é uma situação que parece óbvia e básica, mas que muitas vezes na prática a gente não vê acontecendo. Qual situação é essa? Como eu estou agora? Muitas empresas nesses últimos, né, e aí as cidades mudam muito, tem cidade que está com o comércio funcionando, tem cidade que é parcial, tem cidade que não está funcionando, por exemplo, varejo. Então a gente tem realidades muito distintas nesse momento. Mas independente da realidade, da cidade que você está, o primeiro passo é a gente ter essa compreensão de qual momento que eu estou agora na minha empresa. E é quando eu falo de momento agora, porque o que tem tirado o sono de muita gente, inclusive eu tenho atendido algumas pessoas até em estados de emoção mesmo, né, emocionados, porque a responsabilidade que o empreendedor tem, e a gente sabe disso, é muito grande. Você tem ali 10, 20, 30, 200 funcionários esperando uma decisão sua nesse momento. Então, a primeira questão básica para a gente enfrentar esse desafio, olhando na prática, olhando ali, pegando a mão na massa, é saber qual é a situação nossa hoje. Se você faz um levantamento, por exemplo, do seu fluxo de caixa, você consegue enxergar, e aí a gente estava falando disso no final de março, nós já estamos hoje no dia 15 de abril, então quem tinha recurso para 15 dias, para 10 dias, para 20 dias, esse tempo já se esgotou. Acredito que você, nesse período, já tenha desenhado outras alternativas para tentar passar por isso, né? Uma coisa que nós viemos falando há bastante tempo, da importância do alongamento do caixa nesse momento. E aí a gente tem aí esses dois desafios. O desafio técnico e o desafio que está aqui dentro da nossa cabecinha, né? Como que a gente está enxergando isso, como que a gente está enfrentando isso. Porque essa questão de mentalidade, às vezes parece algo assim, isso aí é relacionado a, não tem nada a ver emoção ou motivação. Não é nada disso.
É a questão de você se conhecer na palavra, que até falei aqui com o Francisco na live dessa semana, segunda, da sua totalidade. Quando eu falo de totalidade, eu estou falando de você empreendedor, você empresário e a sua empresa. Essa totalidade, como que ela está hoje? Porque é muito importante você nesse momento ter a importância da inteligência emocional agora, porque ela pode colocar tudo a perder. Uma decisão errada, afoita, ou uma decisão sem fundamentação, uma decisão sem uma base segura de informações, pode levar você a consequências terríveis, consequências ainda piores do que essa que você está vivendo hoje. Então, faz sentido isso, pessoal? Vai comentando, como é que você está sentindo nesse momento? Você fez o teu fluxo de caixa? Escreve aí para mim. Você fez teu fluxo de caixa? Você consegue enxergar o teu negócio para os próximos 6 meses? Né? Considerando, se você está trabalhando parcial, como é que estão as entradas? Por exemplo, eu tenho empresas hoje que eu acompanho que tiveram quedas no faturamento tem gente que não está faturando nada, zero, não está entrando R$1 no caixa desde o dia 20 de março, né? 20 e poucos de março. E eu tenho empresas que teve uma queda no faturamento de 70%, de 80%, de 50%, de 30%. E tem pessoas que estão com o faturamento ainda muito próximo do que estava. Obviamente que vocês já entenderam setores diferentes, realidades diferentes. Mas baseado na sua realidade, você fez seu dever de casa? É uma provocação para você pensar. Se você não tiver aí papel e caneta na mão, pega papel e caneta para você escrever. Se isso que eu estou te falando não serve, por exemplo, José, isso eu já fiz. Esse dever de casa eu já fiz. Então escreve e tica ele. Põe um ok na frente. Ó, já fiz esse primeiro dever que o Zé está falando. Porque ele é a base de toda essa espinha de decisão que nós temos para tomar. Ela vai ser a base de todas essas decisões que nós temos para tomar. Então é muito importante a clareza de você realmente fazer. Eu não sei como fazer, eu não tenho ferramenta, não tem desculpa. Aliás, o que a gente menos precisa, né, pessoal, nesse momento é de desculpa. O que a gente precisa nesse momento é de ação, é de agir, é de atitude. Então, por exemplo, me falta ferramenta, não falta mais. Vai lá no Telegram, você tem uma ferramenta de fluxo de caixa, usa ela. Mas ela não é específica para o meu negócio. Faz as adaptações, ela é aberta. Então, onde eu quero chegar? Esse desafio, que por si só já é gigantesco, ele não precisa que a gente alimente ele ainda mais, né? Com desculpas, postergação, deixa para depois, amanhã eu faço. Não. Autorresponsabilidade. Tem um monte de gente esperando as minhas decisões, esperando que eu faça algo como empreendedor, como empresário. Então é importante que você faça, né? Eu estou dando o exemplo do fluxo de caixa. Caso você tenha feito, parabéns, toca para frente. Quando eu faço esse primeiro dever de casa, que é o fluxo de caixa, ele já me abre, é como se eu tivesse um tabuleiro na mesa, né? Um tabuleiro de jogos na mesa, com todas as estratégias possíveis. Né? Legal, Gustavo, não dá para deixar para depois. E aí eu tenho todas as informações nesse tabuleiro. Essas informações no tabuleiro, ao enxergar elas, eu consigo também medir as consequências que elas têm. E aí, obviamente, que são decisões difíceis. Arley, seja bem-vindo lá de Sete Lagoas, obrigado. São decisões que a gente tem para tomar, que algumas delas são mais difíceis, trazem algumas consequências, e você enquanto empreendedor, enquanto empresário, vai ter que fazer escolhas. Aquilo que a gente falou nas outras lives, né? Independente da circunstância que nós estamos vivendo, são as decisões que nós tomamos ou que nós não tomamos que vai fazer toda a diferença nesse momento nosso, né? Então, é um momento que a gente precisa ter essa clareza. Qual ferramenta para a gente ter clareza, Zé? Me dá um exemplo na prática. Faz o teu fluxo de caixa. Eu tive uma live com o Osmar, né? Está até lá no nosso YouTube. Vai no canal do YouTube, se inscreve lá. A gente fez todas as lives, nós estamos subindo para lá, está gravado. E eu me recordo que uma das coisas que ele falou, que ele sugeriu, e eu comungo da ideia dele,
é da gente ter uma projeção para no mínimo 6 meses. Se as informações do Ministério da Saúde forem nessa linha de que em 3 meses, né, em junho, ou as próprias medidas econômicas que estão sendo tomadas, que em junho comece uma nova retomada, nós vamos precisar ainda de capital de giro, nós vamos precisar ainda da nossa operação, que ela vai estar muito debilitada, para começar a rodar o nosso negócio. Então não estamos falando só de 1 mês, de 2 ou de 3 meses, nós estamos falando de um período maior. Então a gente prolongar o caixa agora é uma decisão estratégica importante. E como é que eu faço isso? Primeira coisa, saber qual que é o caixa. Eu não gosto de número, tem gente que fala isso para mim. Eu entendo, compreendo, respeito, mas agora não tem muito o que gostar ou o que não gostar. Você tem que entender. E se você não entende, você tem que procurar ajuda. Ajuda com o seu contador, com o seu advogado, com o seu consultor, com outro empreendedor de confiança sua. Tem que procurar ajuda, sabe? Não querer também ser o salvador da pátria, né? Eu estou sozinho, não. Procura ajuda, converse com outras pessoas, com a sua entidade de classe. Então é muito importante que a primeira base aí que a gente está falando é a importância do fluxo de caixa. E a gente não pode esquecer, lembra quando, eu não sei se já passou pela tua cabeça, né? O Tiago fez uma pergunta sobre parcelamento e prorrogação do ICMS. Eu estou anotando aqui, viu, Tiago? Eu já vou entrar nesse tópico de impostos e eu vou falar sobre isso, pelo menos o que chegou até a mim, viu, pessoal? Se eu falar alguma coisa que vocês sabem diferente do que eu estou falando, pode escrever, pode colocar, é um momento de troca, eu quero que vocês se sintam à vontade, aqui é para interagir mesmo, né? Lembrem-se, né? O aprendizado ele é ativo, ele não é passivo, escreva, comente, venha comigo. Bem, lembre-se, né? Sabe quando o empresário fala assim, rapaz, trabalhe que nem um louco, né? Que nem uma louca e não vejo dinheiro, né? Então a gente sabe que além do caixa, tem uma outra ferramentazinha, que é onde eu descubro se o meu negócio está dando lucro ou está dando prejuízo. Eu sei que a maioria deve saber disso, mas o que sobra no teu caixa não é teu lucro, é saldo de caixa. E muita gente usa aquilo como lucro. E a gente sabe que tem uma ferramenta onde eu apuro o meu lucro, chamado DRE, demonstrativo de resultado, que se ela estiver negativa, ela não está gerando caixa. Então por que isso é importante, Zé? Porque se a gente está falando que o caixa é tão importante e você não tá funcionando, você não reduziu, né, o seu movimento, provavelmente lá na sua DRE, se você não fizer uma reestruturação dos seus custos, das suas despesas, você não vai gerar caixa. Você não vai ter geração de caixa. Então eu preciso, além de fazer, então fiz o meu fluxo de caixa, também entender a estrutura, o DNA financeiro da tua empresa. Isso aí, escreve aí. DNA financeiro. Qual que é o DNA financeiro? Qual que é o DNA financeiro da tua empresa? Você sabe me dizer? De 100% da tua receita, quantos por cento é fixo, variável? Qual que é teu resultado? Né? Essa é uma informação importante, né? Quando eu falo de profissionalismo, esse momento do coronavírus está nos dando a oportunidade de entender e avaliar o nosso modelo de gestão. Como que a gente tem trabalhado? Está legal até aqui? Estou sabendo responder essas perguntas que o Zé está fazendo ou não? Se você não tiver, não tem vergonha nenhuma, oportunidade de aprender, oportunidade de fazer, né? E fazer rápido, até pela urgência que o momento nos exige, né? Feito então o meu fluxo de caixa, o meu demonstrativo, feita essa projeção, que eu olhei para esse panorama, que alternativas que eu tenho? Então vamos lá. A questão dos impostos, né, que até o próprio Tiago comentou aqui, nós temos já a possibilidade da postergação do Simples Nacional. Então se a tua empresa está no Simples Nacional, você vai poder estar fazendo o pagamento do Simples que vence agora, abril, maio e junho, você vai estar podendo pagar lá em outubro, novembro e dezembro. Ô Zé, mas isso é importante, vai encavalar. Lá no final do ano, outubro, novembro e dezembro, eu vou ter que pagar 2 simples, o do mês de setembro e esse agora que eu tinha que ter pago em abril. A priori sim, Mas veja, nesse momento o alongamento do caixa é importante. E baseado nas informações que a gente tem, que todos nós temos as mesmas informações, a gente não sabe qual que é o horizonte que a gente tem. A gente acredita que até o meio do ano, esses próximos 2 meses, a gente tenha uma situação diferente, mais otimista, melhorando, né?
É o que todos desejamos, até antes. Mas a gente sabe que a gente espera que lá para o final do ano, obviamente, que a gente tenha um outro cenário. O governo poderia fazer outras coisas, poderia fazer diferente? Poderia. Eu também acho que muitas coisas que poderiam, na prática, estar sendo feitas, mas não vou entrar nesse mérito, porque também nem quero entrar em questão de política, né? Mas o imposto Simples Nacional é uma alternativa interessante, porque não tem juros, né? E ele não tem, você não vai pagar juro disso. Mas lembre-se, você está só postergando. O compromisso, a responsabilidade ainda existe. Você vai ter que pagar dentro do ano. Dentro do ano. Ó, o Zé Orlando está colocando, essa é uma das minhas preocupações. Perfeito, Zé. E isso vale para empréstimo também. O pessoal que está pegando, que está indo para o capital de giro, né? Lembra? Muitas empresas, pessoal, olha, tá legal até aqui, estou falando muito rápido, como é que é? Tá cansativo, posso seguir nessa linha? Pode ficar à vontade. Eu tive aqui duas pessoas querendo participar, eu já vou chamar, só vou terminar esse raciocínio, e eu tive aqui algumas perguntas. Beleza, mas fica à vontade, interage mais, tá legal, tá tranquilo? Legal. Convida mais pessoas, vamos chamar mais gente e dedo no coração, tamo junto, hein? No coração e na cabeça. Então, olha só. Mesmo a questão do capital de giro, isso que o Zé Orlando falou é muito importante. Ah, eu tenho um capital de giro que o governo liberou lá, que eu tenho um período de carência agora, 24 meses para pagar. Ou então, ó, eu tenho relacionamento com o banco, que o banco me libera 30 mil, 40 mil, 100 mil, e uma taxa de juro menor e tal. Beleza. Mas o que você está fazendo? Você está aumentando o endividamento. Você tem que ter consciência disso. Você tem que ter consciência disso. Ana Maria, lá da Formação Sebastião de Uberaba. Ô, Ana, um abraço, viu? Um abraço para toda a equipe maravilhosa lá. Sucesso para vocês. Então, você tem que entender que se você pegou o capital de giro, você está aumentando o teu endividamento. E aí, vamos fazer o dever de casa de novo? Volta. Vamos lá na nossa DRE. Nesse cenário novo, o que você conseguiu eliminar de custos e despesas? O que você conseguiu reduzir de custos e despesas? Veja, pessoal, eu preciso fazer com que a minha estrutura caiba dentro dessa operação. Não tem fórmula mágica. Não é simplesmente ir lá, olha só que o que eu já vi muitas vezes acontecer e como que isso é dolorido, né? A empresa numa situação de dificuldade de caixa, entra no site do banco, tem um crédito pré-aprovado, apenas autoriza o crédito daquele valor na sua conta, né? Fica muito cômodo, muito fácil, ao alcance das mãos, mas sem uma análise criteriosa e fundamentada. O que acontece no futuro? Autoendividamento, insolvência da empresa, sabe? Pessoas que muitas vezes passam dificuldades financeiras que vão levar décadas para se resolver, ou até dissolver patrimônio que ele tem, uma casa, um terreno, alguma coisa que ele construiu, volta para o negócio e some tudo. Vocês já viram isso? Mas por que some tudo? Porque a operação, tem algum erro naquela operação. Tem alguma ferida ali dentro que é a causa. E aí quando ele vai lá e pega o crédito, por exemplo, o que ele está curando? Ele está curando só a febre. Mas a infecção que está gerando a febre continua. Isso tem um preço. Isso tem um preço. A gente viu muitas empresas chegando nesse momento agora, por exemplo, com algum capital, e outras sem capital algum. E muitas vezes sem condição de pegar ou de ter acesso a alguma linha de crédito, por já ter restrições ou o seu limite já está todo tomado. Quer dizer, o desafio aumenta ainda mais. Decisões difíceis, decisões amargas, remédio amargo, né, Ana? Remédio amargo vai ter que ser tomado agora. Por questão de sobrevivência. Não é de luxo, não é nada disso, é de sobrevivência, né? Então vamos lá. José, mas isso não é um cenário muito caótico que você está pintando? Não, é realista, né? E junto com esse realismo da gente fazer o nosso dever de casa como empreendedor, como empresária, como empresário, a importância também da nossa mentalidade. A nossa mentalidade no sentido de que a gente está buscando fazer a coisa certa, de que a gente está com a mentalidade que isso vai passar, sabe que vai passar, né?
Pelo menos a gente sabe baseado no que a gente já viu na história, né? As coisas vão passar. E quando passar, como é que eu vou sair disso? Né? Como é que eu vou estar fora disso? Como pessoa, como profissional e o meu negócio? É importante essa reflexão. Esse é um desafio que todos nós temos hoje, com certeza. Fiz o meu dever de casa, entendi realmente a minha estrutura. A decisão de pegar um capital de giro passa por essa leitura. A postergação do imposto que nós falamos, a postergação do imposto que a gente falou, do Simples Nacional, do Fundo de Garantia, PIS e COFINS, né? A gente pode estar fazendo essa postergação. Em relação à folha de pagamento, né, que exigem muitas dúvidas. Nossa, eu demito ou não demito? Eu demito ou faço redução de jornada? Eu faço redução de jornada ou faço suspensão do contrato de trabalho? São questões constantes que vêm acontecendo também. O que eu tenho orientado o pessoal? Vamos para a prática? Vamos para a prática de novo. Pega a relação dos teus funcionários, pega a relação deles, um por um. Qual daqueles funcionários que eu vou precisar fazer redução de jornada, por exemplo? Ah, mas por que você vai fazer redução de jornada? Porque a tua atividade provavelmente, parcialmente está funcionando e você vai precisar daquela pessoa. Então, ter essa clareza. Então, eu vou poder fazer uma redução da jornada de uma parte da minha equipe? Ok. Vou poder fazer a suspensão do contrato de trabalho de quais colaboradores? Né? Hoje eu estava fazendo um trabalho com uma empresa onde nós fizemos exatamente isso. Pegamos toda a relação dos colaboradores e a gente foi analisando caso a caso o que seria redução de jornada e o que seria suspensão do contrato. No caso, a rede de pesquisa está aqui, Renato. Ô Renato, grande abraço, prazer ter você aqui, meu amigo. Sucesso, viu? A questão da suspensão do contrato, você vendo que isso é possível para o seu negócio, que isso que faz dentro da sua estratégia, isso é algo factível, real, é interessante. Mas por que é interessante? Porque ele é redução de desembolso do caixa na veia. Porque conforme essa medida provisória, até no caso aí, o governo vai estar fazendo frente à remuneração da pessoa, né? Até R$ 1.800, salvo engano, que é, na verdade, o valor do seguro-desemprego que ela tem direito. É isso. O valor do seguro-desemprego que ela tem direito. Então, eu não vou ter o desembolso no meu caixa. Ah, mas depois eu tenho, na medida provisória também, eu tenho que estar ficando com o colaborador pelo período igual que eu fiz a suspensão do contrato. Sim. É uma regra para essa concessão. Agora também tem a questão da consulta do sindicato. Né? Então, é uma medida que eu posso adotar para a minha empresa? Com certeza. José, você tem orientado essa medida para alguns clientes seus? Com certeza. Inclusive, eu já tenho vários clientes que já fizeram isso. Mas para eles, isso é uma estratégia interessante. José, mas como é que você chegou nessa conclusão? Fazendo o dever de casa. Entendendo a situação atual da empresa, projetando o nosso negócio, entendendo o cenário operacional nesses meses de queda no faturamento, a gente conseguiu tomar uma decisão mais assertiva. Pelo menos é a decisão assertiva que concluímos nesse momento. Você pode me questionar assim, mas essa decisão pode não ser a mais acertada. Pode. Todos nós estamos no jogo, né? E toda decisão que você toma, ela tem suas consequências. O que eu entendo é que você não deve ficar de braço cruzado esperando o milagre cair do céu. Você tem que agir. A outra questão é a redução da jornada. Inclusive, lá no nosso grupo do Telegram, eu fiz uma planilha, porque eu tive um empresário que falou assim, José, eu quero reduzir a jornada do trabalho do meu colaborador, mas quanto que ele vai ganhar? Eu vou reduzir 50%. Eu sei que eu vou pagar 50%, mas a parte do complemento dele vai dar quanto? Não vai ser exatamente os 50%, porque tem uma variação na regra do cálculo do seguro-desemprego. Eu fiz uma planilha, está lá no Telegram, baixa ela, e aí quando você lança lá os valores dos 3 últimos salários, a redução da jornada, você já consegue ter uma estimativa de quanto seria esse valor que a pessoa estaria recebendo, né? Para você
para você estar passando essa informação para ele. Tudo bem a questão dos impostos, pessoal? A outra questão que eu tenho visto muito, né, que eu tenho recebido muitas dúvidas em relação aos aluguéis. Eu vi até alguns projetos de leis, né, falando sobre a redução dos aluguéis, e eu não vi nada de concreto mesmo, só vi alguns projetos. O que eu tenho orientado e tenho conseguido ver algum sucesso nisso são negociações administrativas, né? São negociações com o próprio proprietário do imóvel, alguns com mais sensibilidade, outros com um pouco menos de sensibilidade nesse momento, mas conseguindo a negociação. É importante esse trabalho. Não deixe, né? Se antecipe ao seu credor, isso é muito importante. Parece uma coisa óbvia, né? Mas muda tudo, muda tudo. Às vezes eu vejo um empresário deixar o boleto vencer para ligar para o fornecedor, né? Poxa, ele também está esperando o recebimento, e como você está esperando o teu cliente. Quantos clientes fazem isso com você? Não dói em você? Não é ruim? Mesma coisa fazer com o outro. Então, se antecipe, ligue, negocie, postergue, converse, mantenha o canal aberto, né? Não feche as portas. Se amanhã isso vai passar, essa retomada, nós vamos precisar das parcerias, nós vamos precisar do relacionamento. É extremamente importante isso, né? Na negociação com os fornecedores, né? Eu até fiz também uma ferramenta para ajudar o pessoal nas negociações. Procure, né, aqueles fornecedores, prestadores de serviço, renegocie o contrato nesse momento, procure fazer uma redução. Veja, é um momento de sacrifício para todos nós, para todo mundo, né? Não é só para A, para B ou para C, para nós todos. Então, queria que vocês comentassem, já fizeram negociações com fornecedores, com aluguéis, fluxo de caixa está projetado? Eu queria que vocês interagissem comigo, né? Até para sentir se está sendo relevante o que eu estou falando ou não, né? Se eu estiver falando bobagem aqui, vocês têm todo o direito de puxar a orelha, né? Porque a intenção é fazer para ajudar o máximo possível todo mundo que está aí e outros que vão estar assistindo, né? Então, a negociação, aquelas negociações, aqueles fornecedores menores, né? O que é a minha sugestão que eu tenho dado? Os fornecedores maiores, a gente procurar negociar com eles primeiro, e os menores, né? Muitas vezes o pequeno fornecedor nosso, ele está vivendo uma situação igual ou pior que a sua. Então, procure dar preferência de pagar aqueles fornecedores menores. Os maiores, procure negociar, pagar um valor um pouco menor, fazer uma renegociação. Mas, pelo amor de Deus, não deixa vencer para ligar. Dá satisfação antes. Conversa, negocia, tem que dar cara a tapa, tem que ir para cima. Não adianta fugir do problema agora. Nós temos que, ao contrário, ir para cima dele. É assim que a gente vai ter enfrentamento e resolver alguma coisa. Mas se a gente ficar fugindo dele, é aí que não tem solução alguma. Vamos só recapitular o que eu falei rapidamente. Parto lá do meu plano A, da minha situação atual. Como que eu estou hoje? Então eu estou falando do meu fluxo de caixa, eu estou falando da minha demonstração de resultado, eu estou falando de uma projeção de no mínimo eu estou falando de curto prazo, né, curtíssimo prazo. Eu tenho que ter uma projeção para esses próximos 6 meses, já considerando esse período mais difícil agora e uma possível retomada. Preciso olhar para esse mapa em cima da minha mesa e tomar as decisões mais assertivas. Mas se eu não tenho esse mapa, é muito achismo, e achismo nesse momento não tem lugar. A ferida pode ficar maior do que já está. Cuidado. Na semana passada mesmo, a gente teve uma matéria, né, no começo da semana, anunciando milhares de negócios que já tinham fechado com a crise, né? Eu tenho falado isso com alguns consultores, é o meu ponto de vista. Você que está me vendo, você pode discordar, tem todo o direito de discordar, né? Mas muitas empresas já chegaram aqui numa situação de dificuldade, né? Como eu estava até falando com o Alexandre, se não me engano ontem, ou foi com o Chico. Muita gente chegou até aqui a gente pode dizer que ele já chegou numa situação na UTI financeira do seu negócio, na estrutura do seu negócio,
na esperança de um 2020 melhor, na esperança de um amanhã melhor, postergando muitas vezes decisões que já poderiam ter sido tomadas no passado. Ah, José, você está querendo dar lição de moral agora? Não, pelo amor de Deus, de jeito nenhum, né? De forma alguma. É o momento da gente aproveitar essas reflexões e falar, poxa, é verdade, eu não quero isso mais para mim. Eu quero virar essa chave, né? Eu quero virar essa chave. O Marcos está colocando aqui, ó, já renegociei com 2 do serviço, quero 50% do valor, estou revendo carga horária de trabalho, que é o 50%. Perfeito, Marcos. É isso aí. Tomada de decisão. Ah, mas dói, é difícil. É por isso que você é empreendedor e é empresário. Você teve essa coragem de fazer o que você faz hoje, né? Por isso que as pessoas estão esperando de você, né? Essa coragem de tomar essas decisões. Pessoal, eu falei aí de pelo menos os pontos básicos, né, dessa negociação. O Zé Orlando falou que a negociação com fornecedores foi a prioridade dele. Beleza, ô Zé, e você está me dando uma palavra aqui que é importante, que é prioridade. Se eu tenho um mapa na mão, eu me pergunto, qual é a minha prioridade? Qual é a prioridade para a sustentabilidade do meu negócio? E aí quando eu falo meu negócio, né, é do nosso negócio, eu, a minha equipe, o meu time inteiro. O que é prioridade agora? Por isso que não tem uma receita de bolo pronta para todo mundo. São várias provocações, porque quem vai pegar aí agora me ouvindo, né? Sentar aí na sua empresa e fazer o levantamento, olhar, ter essa clareza, pelo menos o levantamento você tem que fazer. Você com seu time. Então, o que é prioridade? Eu só vou conseguir definir prioridade se eu tiver clareza das informações que estão à minha disposição. Se elas não estão, eu estou achando, né? Aquela ideia do achismo, não tem espaço para isso agora, né? É até uma questão de responsabilidade, né? Responsabilidade com a comunidade que eu estou, no bairro onde eu vivo, as pessoas que trabalham para mim, a minha família comigo. Então, eu preciso entender que é a minha responsabilidade, né? Então é extremamente importante. Então esses pilares, pessoal, é extremamente relevante nesse momento falando de finanças, né? Eu vou abrir aqui eu vou chamar alguém aqui para estar falando um pouquinho. A gente ainda tem aqui meia hora da live. Eu gostaria de convidar aqui, deixa eu ver alguém que está participando aqui, para a gente poder convidar. Deixa eu ver aqui. Vamos ouvir um pouquinho aí vamos ver se o Thiago tá aí e se ele tiver, se ele pode bater um papo com a gente. Eu vi que teve alguns que mandaram mensagem que gostaria de participar. Se tiver mais alguém que queira bater um papo, fazer uma pergunta, conversar um pouquinho sobre o seu negócio, fazer alguma consideração, né? A gente pode abrir aqui alguns minutos. Eu acho que o Thiago não está mais. Opa. Ô, Thiago. Ó, Zé. E aí, como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Obrigado. Fácil dos desafios todos, mas estamos sobrevivendo. Legal, legal. Você fala de onde, Thiago? Borda da Mata. Ah, você está pertinho de nós aqui, ué. E o que é o teu negócio? O que você trabalha hoje? A gente trabalha com marketing digital. Opa, então fechou, ué. Eu estou falando aqui com o pessoal. Eu estou falando com o pessoal aqui sobre essa questão de finanças, da espinha dorsal, e dentro dos desafios Sim. que muitos têm é a parte do marketing, né? Das vendas. Perfeito. E um dos desafios desse marketing das vendas é o marketing digital. Ontem mesmo a gente teve aqui a presença do Alexandre, lá de Pouso Alegre, do Alexandre Magno, e ele falou assim, Zé, o meu plano B era fazer alguma coisa no online, e agora ele virou plano A, né? O que você poderia dar de dica para quem está nos ouvindo aí sobre o marketing digital? O que você diria aí que são 3 passos básicos para toda empresa para o marketing digital? O que você tem para poder passar para a gente aí nessa tua participação? Beleza, vamos lá. Primeira coisa, né, que a gente tem que estar no nosso radar aí do empresário, né, até antes de eu falar sobre os passos, né,
entender que, para a gente, nesse período agora, parece que veio uma avalanche de serviço, né? Perfeito, legal. A gente percebe o desespero do pessoal querendo agora realmente alavancar as mídias sociais, né? Como um todo. Mas a verdade é que esse trabalho é um trabalho de formiguinha, do dia a dia, até porque o seu lead, o seu prospect, né? Ele busca hoje relacionamento, né? Sem dúvida. Então, tem 3 dicas. Você me pegou um pouco no susto, pulo, mas vamos lá. Fala o que vem na tua mente. Fala o que vem aí, você fala para nós. É verdadeiro. 3 dicas que eu poderia dar para o pessoal aqui. Primeiramente, estruturar Instagram, né? Facebook, que o pessoal dá muita atenção hoje, ele está um pouco obsoleto, né? Mas é bom você ter uma presença, né? Uhum. E aí depende um pouco também do teu mercado. Por exemplo, se você trabalha muito com a questão de educação, se o seu público exige educação, trabalha o YouTube. Se o teu público ele é um público mais que busca visual, né? Que ele é um público mais que ele precisa ver o teu produto, trabalhe muito no Instagram nesse momento, né? Legal. E no caso, se for educação, trabalha Facebook e YouTube, né? Ok. E aí a gente pode falar, por exemplo, aqui, nesses momentos emergenciais, né, que você não tem um site ainda, que a gente tem visto pessoa ligando desesperada e que a gente faz o site em 24 horas, né, no WordPress, por exemplo. E aí, qual que é a dica que eu dou nesse momento? Tem várias plataformas que hoje você consegue colocar um site para rodar. Basicamente, você vai cadastrar os seus produtos ali, né? E você já consegue colocar o teu site para rodar em 3 dias. Então, nós podemos citar aqui o Wix, né? Se vocês quiserem anotar aí o Wix, que é muito famoso. Você pode pensar em loja integrada. Pensa também em Simple7. Né? Legal. Nesse momento. E depois você estrutura algo mais, vamos dizer assim, que tenha para você poder sair da mensalidade, por exemplo, porque no caso dessas plataformas você vai ter que pagar uma mensalidade, né? Ok. Então, depois da estrutura, mas de certo modo você já consegue colocar alguma coisa para rodar. Né? Legal. E a terceira dica que eu daria, que é no ramo da educação, né? Quem vende serviço, né? Começar a entregar valor, né? Então, fazer vídeo, mas não aquele vídeo sem pensar, não. Pensa na tua audiência, o que eles estão buscando e realmente entrega valor, porque isso vai trazer resultados assim exponenciais e você vai assim conseguir cativar a sua audiência. Assim, legal. O que eu penso de pronto para falar seria isso. Eu peço até desculpa pessoal aí que fiquei na correria. E você tem uma pergunta para você me fazer sobre o teu negócio, como é que tá? O que você tem para me perguntar? A minha pergunta é mais sobre uma questão de mentalidade, né? Porque essa avalanche de más notícias, né? E assim, o que a gente faz para estar blindando a mente, né? Nesse momento de tanta instabilidade como um todo no país? Essa que seria a minha pergunta. Eu acho que o pessoal também busca isso, né? O que você tem feito e assim, o que você daria de dica para a gente nesse momento? Beleza, eu vou te desligar para responder e aí vou chamar depois uma outra pessoa. Te agradeço pela participação, sucesso para você e tamo junto. Ok, Zé, muito obrigado. Um abraço. Fica um abraço com Deus. Para todos aí. Tchau. Bem, pessoal, a pergunta que o Thiago fez aí sobre a mentalidade, o que eu tenho feito? Primeiro, eu tenho filtrado o que chega para mim. Tenho filtrado o que chega para mim. Às vezes o pessoal fala assim, não vamos assistir televisão porque tal. No meu modo de pensar, eu estou escolhendo o que eu quero que chegue para mim.
Eu já sei que nós estamos diante de uma pandemia, já aceitei essa realidade, já passei essa fase da negação, aceito que ela está acontecendo e tenho passado isso para os empresários também. É uma realidade. Estamos aqui e o que nós podemos fazer daqui para frente ou até amanhã? O que nós podemos fazer dentro da nossa realidade? Então, a primeira coisa, eu estou escolhendo realmente o que eu quero que chegue até mim. Ah, você vai ficar assistindo televisão o dia inteiro ou você vai estar lendo o dia inteiro reportagens relacionadas a isso? Não vou, não vou. É uma escolha que eu estou fazendo. Eu estou filtrando. Não estou alienado, é diferente. Eu estou filtrando. Estou vendo as notícias principais do dia, as notícias econômicas, as mudanças, o que está sendo divulgado, mas eu estou filtrando os conteúdos que eu leio, os artigos que eu leio, os livros que eu estou estudando. Eu estou buscando coisas realmente que possam contribuir para esse momento. Que o que eu mais preciso agora é mudar de platô, é mudar de fase. Então não adianta eu ficar numa fase antiga de pessimismo, não, eu tenho que passar para frente. Aquela fase de negação já foi. Então a dica que eu dou, filtre o que está chegando em você. Não se permita que você busque, por exemplo, coisas que não agreguem para você. A gente está falando muito de curso, treinamento, palestra, tem muita coisa hoje na internet, aproveita tudo que você puder, a tua equipe, traz isso para dentro. Isso vai te fazer bem. Então a questão da mentalidade que eu tenho buscado, filtrar o que está chegando para mim e buscando novos conhecimentos, aprimorando mais, para não deixar que esse momento me contamine negativamente. Aí você fala assim, tá dando certo? Olha, posso falar um palavrão aqui? A gente acha que está em treinamento, né? Nem em sala de aula, né? A gente fala assim, olha, tá dando muito certo, sabe? A forma de encarar tem dado muito mais energia, muito mais segurança, confiança para os clientes, para os empreendedores, para os negócios que a gente está envolvido, e isso não tem como fazer mal. Como o Alexandre disse ontem, a gente tem falado, a importância da gente ter um plano de ação, ter as nossas metas, o que é a meta para essa semana, o que é a agenda da semana, programar, né, fazer a nossa programação do próximo dia. Foi até uma dica que a Ana Paula Paixão fez aqui no sábado passado. Você está fazendo a tua relação das atividades que você tem que fazer, por exemplo, amanhã. Amanhã é quinta-feira. Amanhã é quinta-feira? Amanhã é quinta-feira. O que você já listou? Quais são as atividades que você tem para amanhã? A tua agenda de amanhã? Né? O que é prioridade no começo do dia? O que é prioridade para fazer? É ligar para o contador, fazer uma reunião com o advogado? É fazer uma reunião com a equipe, com o time? O que é a tua prioridade? O que você tem planejado para amanhã? Isso é muito relevante nesse momento. Isso interfere diretamente na nossa mentalidade, na nossa produtividade e no que a gente tem para entregar. Pense nisso. Comece a colocar na tua vida coisas diferentes do que você fazia. É assim que vai vir resultado novo. Não vai ser repetindo o que a gente já fazia que você vai ter resultado diferente ainda mais agora. Olha que nós falamos de se reinventar. É um momento de se reinventar. A gente sempre disse isso. Agora, mais do que nunca, é uma questão de sobrevivência. Muitas vezes, né, ontem no final da noite, eu estava conversando com um empreendedor e a gente estava falando que talvez o negócio que ele tem, que ele chegou na crise num negócio, talvez ele vai sair da crise num outro negócio. Mas não é no sentido assim, de um outro negócio de mentalidade, num outro negócio literalmente, sabe? Às vezes a pessoa pode estar realmente, vai fazer um 360 totalmente algo de impensável. Pode acontecer isso? Pode. E vai acontecer. Com muitas pessoas. Com muitas pessoas. Eu não sei se vocês viram, né? Não vou fazer propaganda, né? Mas onde você vê, o Magazine Luiza, uma gigante, soltou uma plataforma para que os varejistas pudessem ter a sua loja lá dentro. Aí você vai falar assim, mas a margem é muito ruim, não sei o quê. Não vou entrar nesse mérito. Eu vou entrar no mérito do quê? Da criatividade, de pensar algo novo, pensar algo diferente, né? Hoje de manhã, eu estava falando com uma empresa, né? Eu não vou contar o santo, né? Vou só falar do milagre, né? Da importância, por exemplo, da gente agregar algum valor naquilo que a gente já faz, né? A gente está falando muito de relacionamento e acho que mais do que nunca está vivo para todos nós que estamos aqui agora juntos, né? A importância do relacionamento. O que você está fazendo para se relacionar com o seu cliente? Agora saindo um pouco de finanças.
saindo um pouco dos números, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que você tem feito na prática para se relacionar com o teu cliente? Olha só o pessoal do varejo, né? De roupas, por exemplo, né? Como é que você está se comunicando? Ou você está quietinho? Você tem conversado com seus clientes? Você tem mandado mensagem para os clientes? Tem falado para ele, opa, tô aqui, ó. Tô aqui, hein? Veja, o mercado está aí, pessoal. O mercado está aí. Quanto mais fechadinho você ficar, pior vai ser, né? E começar a pensar em soluções novas, modelos novos. O que meu cliente está fazendo agora? Aonde que ele está agora? O que ele poderia estar fazendo nesse momento com a minha solução? E teve uma coisa que eu anotei hoje à tarde, numa consultoria que a gente estava fazendo, que é a importância da gente avaliar a qualidade do nosso produto ou serviço. Um momento ímpar. Momento ímpar. Esses dias eu estava numa empresa que ela está abrindo de forma parcial. Então, com redução, a entrada de pessoas é reduzida e tal, na parte de alimentação. E aí reduziu a equipe, e aí essa empresa não conseguiu atender um cliente que chegou. A equipe reduzida, um cliente fez um pedido, e com a equipe reduzida não conseguiu atender aquele cliente. Eu quis morrer, né? Eu quis morrer naquela hora. Porque, pelo amor de Deus, né? A pessoa entrou no teu negócio, te deu a oportunidade de viver uma experiência com você, e você deixou que ela fosse embora e não conseguiu atender ela. Então, a importância das estratégias, né? Quando a gente falou lá da espinha dorsal, que a gente falou da suspensão de contrato, indo agora para a questão de relacionamento, vendas e marketing, não adianta também eu tomar algumas decisões que eu vou deixar meu negócio capenga. Eu tenho que acompanhar o que está acontecendo. E aí a palavra relacionamento, escreve essa palavra. Faça uma pergunta para si mesma. O que eu estou fazendo na prática para manter ativo o relacionamento com os meus clientes? Pergunta 2. O que eu poderia fazer que eu não estou fazendo para que o meu cliente perceba valor na minha entrega? Para que o cliente perceba realmente que eu estou preocupado com ele, cuidando dele. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Você que está me ouvindo aqui agora? São duas perguntas aparentemente simples, mas que têm uma carga de importância fenomenal nesse momento. Gigantesca nesse momento. Porque ela pode ser o estopim para começar um novo modelo de atendimento, um novo modelo de produto ou serviço, ou melhorar aquilo que você já faz. Aquilo que você já faz para você ser melhor ainda, né? Melhor ainda. A situação, você passou por aquelas decisões de reestruturação do financeiro? Passei. E agora? Você vai ficar de braço cruzado esperando passar 2 meses? Não. Eu preciso ir para cima, eu preciso ir para o combate, eu preciso ir para a ação. E aí a ação passa pelo relacionamento. A ação passa pela conquista de novos clientes. A ação passa pelo sentido de eu aparecer, de eu me mostrar, de eu mostrar meu produto, minha solução. Né? Não vai ser ficando escondidinho que isso vai resolver. Independente do setor. A Cielo, né? Não sei se vocês já devem ter visto um relatório que ele tem enviado semanalmente, mais a queda das vendas, né, por período. Então, nós tivemos aí, por exemplo, o setor de hotelaria, estacionamento, varejo, quase a média de uma queda de 90% das vendas. Eu comentei no começo dessa live hoje que eu tenho pessoas que não entrou R$1 no caixa dela desde o final de março. R$1. Tem outros que teve queda de faturamento de 20%, 30%, 40%, 70%. E aí, beleza, beleza é um modo de dizer, né? E aí tudo bem, fiz o meu mapa, desenhei a minha estrutura, analisei onde eu tenho que agir, fornecedores, impostos, a parte trabalhista, os aluguéis, a parte dos empréstimos, parcelamentos que eu já tenho. E aí, bem, o que eu consigo fazer agora na prática? O que eu posso fazer agora na prática para que eu possa estar me aproximando desses clientes, desses meus prospectos? A Ana Clara colocou aqui, R$1 mesmo. Perfeito, Ana. Estou vivendo muito próximo essa realidade com diversos empreendedores. E acredite no que eu vou te falar, né? Pela empatia ou pela nossa vivência, eu sinto isso junto com eles, né?
porque é muito difícil. As alternativas são muito escassas na maioria das vezes, né? E aí vem a necessidade de criatividade, inovação. Tem um site de vaquinha, aquelas vaquinhas online, né, chamado Abacaxi. Eu até falei isso com o Diogo, né? Eu entrei lá e dei uma olhada. Teve um bar que fez uma vaquinha online para ele poder pagar as despesas dele. Aí você fala assim, mas ninguém vai contribuir. Né? E ele fez uma venda antecipada. Aquela ideia da venda antecipada, né? Que alguns de vocês já devem ter feito ou já ouviram falar. Eu faço uma venda agora para entregar lá em junho, julho. Ele já tinha feito mais de 12 mil reais, já pagava a despesa fixa dele. Não vou entrar no mérito, mas ele foi inovador, ele foi criativo, ele fez algo novo. Você que tem a oportunidade de trabalhar hoje com as redes sociais, você está trabalhando com as redes sociais? Aquilo que o Thiago, que participou aqui agora, falou. Né? Como que está o teu site, como que está teu Instagram, como que está teu Facebook, como que está teu YouTube, onde você estiver, né? No teu Google, né? Aquele Google Meu Negócio, né? Você fez aquele Google Meu Negócio, se a pessoa entrar lá, ela consegue encontrar você, os horários, os teus produtos, né? Você tem isso organizado? Porque você passa agora a ser medido por pessoas que não te conheciam, que estão te vendo, ou que estão entrando lá e te vendo. Então, essa comunicação é muito importante. Ela gera atração, ela gera essa conexão. Então, é relevante pensar nisso, independente de crise, né? Mas já começar a estruturar isso para o teu negócio. Né? Se o teu produto cabe venda online, cabe atendimento online, por que você ainda não faz? O que te impede de fazer? Né? O que você poderia fazer agora, de forma simples, começar hoje, por exemplo? Então, às vezes, a gente também é uma coisa importante para deixar essa mensagem. Às vezes, a gente está procurando uma resposta muito mirabolante, pensa de forma muito complexa, né? E, na verdade, às vezes, as coisas podem ser mais simples, ou podemos começar com coisas simples, né? Por exemplo, me dá uma dica que eu poderia começar com coisas simples. Você poderia atualizar um grupo no teu WhatsApp, por exemplo, de clientes por nicho. Perfis de clientes para mandar uma mensagem direcionada para ele, dentro do que você faz, dentro dos seus produtos e serviços, né? Mas eu ainda não estou fazendo, eu vou começar, aqui na minha cidade, o varejo vai começar a semana que vem, né? O meu varejo vai começar parcial. E aí, quais são as estratégias? Como é que a gente vai atrair as pessoas para ir lá? Vai estar trabalhando com horário reduzido, né? Dentro desse horário reduzido, quanto de tempo eu estou dedicando nas minhas vendas online, nas minhas prospecções online? José, mas eu estou pensando nisso tudo já. Legal. Só que só pensar não adianta nada, tem que ir para ação. Eu coloquei lá no Telegram uma planilha de plano de ação. Se você tem dificuldade de colocar isso organizado, vai lá, baixa a planilha. Então lá você tem passo a passo. O que fazer, quando fazer, quem vai fazer, a data que tem que fazer, por que é importante fazer, se isso vai ter algum custo ou não. Então vai lá, baixa essa ferramenta e usa, põe na prática. O que te impede de fazer isso? Porque, veja bem, durante o dia ou à noite, você está vendo a minha live, você está vendo outras lives, você está lendo outras coisas, e aí vem um monte de ideias. E aí amanhã você vai para o teu trabalho, você vai para o dia a dia teu e esquece aquilo tudo que você pensou ontem. Às vezes ideias importantes, criativas para esse momento. José, eu não tenho o hábito de anotar. Põe esse hábito. O que te impede? Você está aqui, nós estamos conversando, ó. Eu estou aqui, olha o tanto de anotação que eu já fiz aqui. A gente vai conversando, vai escrevendo. E aí eu preciso organizar essas ideias. Onde que eu organizo? Me dá uma dica. Vamos de novo? Da prática. Me dá uma dica na prática. Então, vai lá, baixa a planilha do plano de ação e coloca no plano de ação todas as ações que você tem que fazer. Todas as ações que você tem que fazer. Isso vai depender o quê? Da tua ação. Olha, pessoal, o Guilherme, um prazer ter você aqui, meu amigo, meu irmão. Eu sei que você está me pedindo aqui para participar, mas vai cair a live. Vai encerrar os nossos 60 minutos. Eu queria que vocês comentassem se vocês gostaram da live, se vocês acharam que foi relevante o que nós falamos. E a gente vai fazer uma outra na sexta-feira. Amanhã eu vou estar fazendo uma com o Diogo, no link dele. Eu vou estar mandando para vocês. E na sexta nós vamos fazer outra igual a essa.
Então chama mais gente, vem comigo. Sexta-feira, viu, Guilherme? Tá combinado você fazer uma participação ao vivo comigo, hein? Põe na tua agenda. Estou esperando vocês todos na sexta-feira. Um grande abraço, gente. Brigadão. Fiquem com Deus.